Meu pai, José Tomás de Araújo, nasceu no sítio Riachão, município de São José do Egito, em 1935. Ele nasceu no mesmo lugar, no mesmo sítio onde nasceu um dos maiores gênios da poesia popular nordestina e um dos maiores poetas que o mundo já viu, poeta repentista, José Neto, o mais conhecido e famoso Seca Tota. Portanto, meu pai nasceu nesse ambiente de poetas, nesse clima de poesia, de Lorival Batista, Dimas Batista, Antônio Marinho, Cancão, Pinto de Monteiro. Esse era o ambiente que meu pai via na sua infância e adolescência. Então ele foi pegando amor à poesia. Passou a ser um circunstante, um admirador e assistir aquelas cantorias do passado. E foi absorvendo sua mente, foi gravando estas poesias, essas modalidades, cestilhas, beira-mar, quadrão, esses estilos, essas modalidades da poesia repentista desenvolvida pelos cantadores de repente, os poetas populares em cantorias. E ele cresceu nesse ambiente e já tempos depois, moderno, ele tinha a capacidade de gravar numa cantoria as partes que ele considerava mais importantes. Ele decorava, parecia que ele era um gravador, ali, sem copiar nada. Até porque não tinha como escrever. A maioria deles era analfabeto. Tinha que gravar tudo na mente. E eu peguei esse embalo, vendo meu pai declamando essas poesias, essas cestilhas. Eu passei também a gostar desta arte genial. Mas eu não tenho a mesma memória que ele tinha. Eu fui anotando e eu ainda tenho este caderno. Neste caderno aqui de 200 folhas, vou olhar, um caderno grosso, já tem tinta aqui desbotando, tem mais de 300 cestilhas, beira-mar, quadrão, galope, martelo agalopado, todas essas modalidades que meu pai pegou destes poetas do passado. Eu digo que em São José do Egito, cada pessoa que nasce ali tem uma cestilha na ponta da língua. Tem um verso, como eles chamam, na ponta da língua para declamar. Principalmente os mais antigos. Quem tem mais de 50 anos ali tem decorado na sua mente, que ouviu durante toda a sua existência, poemas, eu digo estrofes, cestilhas, versos de cantorias que marcaram, que ficaram na história, cestilhas que ficaram na história, que vai passando de pai para filho. Essa admirável arte, que eu considero uma das mais lindas e difíceis de todas, não é fácil fazer poesia de repente. E eles constroem essas estrofes de maneira simples, sem pestanejar, sem nada anotar, tudo tem que ser de improviso. Eu também, devido a essa prática constante, eu acabei gravando também cerca de umas 200 poesias eu tenho gravada. Eu vou tentar declamar algumas ao longo dessa série de vídeos que eu vou fazer de poesia popular. Estou iniciando, mas não sei quando vou terminar. Maravilhoso, uma coisa que eu gosto demais. E é muita coisa já foi dita aí, muitos youtubers maravilhosos aí, muitos poetas, muita gente sabe de cor, muitas poesias que eu também sei, muitas cestilhas. Então esta série de vídeos que eu vou fazer tem início, mas não sei se quando terá fim. Então, primeira questão é, como eram as cantorias no passado?
O meu pai assistiu muitas. Relata ele que as cantorias no passado aconteciam geralmente numa casa modesta. No canto da parede ficavam os dois repentistas, cada um dedilhando uma viola. E começava a glosar, fazer versos. E ali ficava de frente para eles uma pequena plateia. Entre eles e a plateia era colocado um tamborete. Sabe o que é um tamborete? Tamborete é um pequeno banco de madeira. Sobre esse tamborete era colocada a bandeja. A bandeja onde as pessoas colocavam suas contribuições. As pagas dos cantadores era o sustento destes cantadores. E muitos deles tinham uma prole enorme. E eles sustentavam suas famílias, geralmente, com esse dinheiro das cantorias que recebiam das pessoas que contribuíam. Cada um contribuía com o que podia ali. E ainda hoje são realizadas cantorias nestes modos. É o chamado cantoria de pé de parede. Portanto, era esse o cenário das cantorias. Vou falar mais das cantorias aqui nessa série de vídeos. As cantorias no passado se começavam geralmente com os poetas fazendo versos em cestilhas. Então eles abriam a cantoria em cestilhas, geralmente agradecendo aqueles circunstantes, aquelas pessoas que já estavam ali, aquelas que iam chegando eles também iam elogiando e também fazendo aqueles elogios de boa-vinda para aqueles que estavam chegando. Então, o que é que ocorria ali? Eles cantariam a noite toda, se ninguém pedisse outro gênero, outra modalidade, eles cantavam em cestilha. Mas aí, Dionísio, o que é uma cestilha? Eu não entendo, eu não sou da poesia, tal. Vamos entender o que é a cestilha. Você precisa entender que a poesia popular, a poesia repentista, tem vários gêneros, várias modalidades. Você precisa entender o que é uma décima, precisa entender o que é um mote, precisa entender o que é um murão, um martelo galopado, um beira-mar. Todos esses gêneros, todas essas modalidades que são, segundo Valdir Teles, mais de 80 modalidades diferentes. A cestilha é apenas uma delas e nós vamos começar por ela. Você vai entender agora, para nunca mais esquecer, você que não sabe, o que é uma cestilha. A cestilha é uma estrofe composta por 6 versos. Está dizendo cestilha, ela tem 6 versos. Cada verso são em redondilhas maior. O que é isso? Redondilha maior, Dionísio, o que é isso? Redondilha maior é o verso que tem 7 sílabas. As divisões silábicas das poesias é diferente da gramatical. A divisão das sílabas. Então, o verso que tem 7 sílabas geralmente é chamado, geralmente não, eles são chamados de redondilha maior. É esse tipo de verso com essa metrificação que são usados nas cestilhas dos poetas repentistas. Eles têm que fazer aquela estrofe ali na hora, sem fugir à metrificação e sem fugir à rima. O que é a rima? Semelhança de sons no final de cada palavra. Na cestilha repentista, o segundo verso, a segunda linha do verso, vamos exemplificar para você entender melhor, ela vai rimar com a quarta e sexta linha, ou seja, o segundo verso rima com o quarto e com o sexto. O primeiro verso, o terceiro e o quinto são versos brancos. Piorou? Não sei o que é verso branco. Verso branco é o verso que não tem rima. Aprendeu agora? Nunca mais você terá dúvida. Verso branco é o verso que não tem rima, que não rima. Tá certo? E os versos livres também, que a gente vai falar depois, aí é mais usado pelos poetas literatos, pelos eruditos, no caso do Mundo Andrade, entendeu? Que a poesia desses poetas eruditos, a maioria delas, ela não tem preocupação com a metrificação nem com a rima.
São versos livres, que fogem os padrões da poesia normal. No entanto, na poesia popular, na poesia repentista, essa metrificação, essa rima, a estrutura das rimas tem que seguir aquele padrão, não pode fugir uma letra. Os versos têm que ser feitos em sextilhas. Se é uma sextilha, serão seis versos, com os versos heptassílabos. Versos heptassílabos são os versos de redondilha maior, versos com 7 sílabas. Entendeu agora o que é uma sextilha? Então vamos a um exemplo de como se desenrolava as cantorias no passado. Lorival Batista, outro gênio da poesia popular, outro repentista genial de São José do Egito, realizava uma cantoria na cidade de Teixeira, Paraíba. Até então, naquele desenrolar da cantoria, quem mais contribuiu foi apenas 5.000 réis. Quando de repente entra naquele local 2 estranhos, 2 desconhecidos, eram 2 sargentos do exército. Entraram fardados e sentaram e, como de praxe, receberam os elogios dos poetas. Após receber esse elogio, eles se sentiram tão gratificados que cada um colocou uma cédula de 50.000 réis, equivalente a R$300, aproximadamente R$280 na moeda de hoje. 5.000 réis equivalia a R$70. Então é diferença grande. Então eram 100.000 réis na bandeja. Aí Lorival Batista, o gênio Lorival Batista, simplesmente sem pestanejar, já fez a seguinte cestilha que eu quero explicá-la para você entendê-la. Então ele fez a seguinte cestilha. As cédulas desses sargentos tenho prazer em recebê-las. Deus permita que essas fitas se transformem em estrelas. Dos braços suba para os ombros e eu esteja vivo para vê-las. Parece simples, né? Mas não é. Eu analisei essa estrofe, ela é perfeita. A rima perfeita, o segundo verso com o quarto e com o sexto. E a metrificação exatamente como manda o figurino. 7 versos, redondilhas maior. Agora que ele fez na hora, ele não pensou. São poetas analfabetos. Por isso eu digo que a poesia popular, repentista, é coisa de gênio. Gostaria de ver um erudito fazendo uma poesia como faz um poeta popular. Não faz. É difícil. Agora presta atenção nessa cestilha maravilhosa desenvolvida por Lorival Batista. As cédulas desses sargentos tenho o prazer em recebê-las. Deus permita que essas fitas se transformem em estrelas, dos braços suba para os ombros e eu esteja vivo para vê-las. Maravilhoso, não é isso? É a cestilha perfeita, metrificação perfeita. Observe, a cestilha tem 6 versos. Estes versos são heptassílabos, ou seja, tem 7 sílabas. São os versos redondilha maior. Lembre-se que existe a redondilha menor, que é aqueles versos de 5 sílabas. Neste caso aqui, é a redondilha maior da poesia repentista. Agora observe o primeiro verso. Ele não rima com nenhum outro mais. O terceiro, nem o quinto verso. São versos brancos, que não tem rima. Verso branco não tem rima. Agora observe a estruturação das rimas perfeita no segundo, quarto e sexto verso. O segundo vai rimar com o quarto e com o sexto. Recebê-las, estrelas e vê-las. Vejam
a rima, a semelhança de som no final da palavra. Essa é uma estrofe feita na hora como caldo de cana, sem pestanejar. É impressionante a capacidade de raciocínio na hora ali desenvolver uma estrofe seguindo a metrificação e seguindo a estrutura perfeita das rimas. Maravilhoso. Aí, o que é que ele faz aí numa estrofe? Como diz o professor José Rabelo, meu grande mestre José Rabelo Vasconcelos, que cada cestilha é uma proposição, é um silogismo, traduz uma proposição. Ele fez o agradecimento do dinheiro, agradeceu e ainda saudou com votos de felicidade os dois sargentos. E ele faz uma proposição, são silogismo. Você não imagine o quanto uma cestilha bem feita ela representa. E tudo sendo feito na hora, não ter esse negócio de escrever, de pensar, é feito ali, naquele momento. Portanto, é esse o nosso primeiro vídeo desse assunto. Espero que você tenha gostado. E no próximo eu vou mostrar para vocês cestilhas que eu considero históricas. Muitos já conhecem essas cestilhas. Muitas pessoas mais velhas do sertão conhecem essas estrofes, essas cestilhas. Vamos falar de alguns gênios da cestilha, ou mestres da cestilha. Vamos falar de Zé Catuta, Antônio Marinho, Lourival Batista. Vamos declamar algumas cestilhas históricas desses gênios da poesia popular. E se você gostou, vá, se inscreva no meu canal. Nós temos muito assunto e muitas coisas sobre poesia você vai ver aqui também no meu canal. Até lá então.